Aqui na Rádio Bandeirantes, nós vamos voltar a falar sobre um tema que temos tratado com muita frequência, e que é uma demanda da nossa audiência por mais informações, a tal da jornada 6 por 1. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos um especialista, professor de Direito do Trabalho, advogado trabalhista, Gabriel Santoro, que está conosco mais uma vez. Tudo bem, doutor Gabriel? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer falar com vocês aqui. Esse assunto chegou ao parlamento, ganhou celeridade e mexe com a vida de todos aqueles que são contratados pelo regime CLT. O que se pretende realmente mudar na Constituição Federal? Qual é a discussão do momento que pode causar uma alteração na jornada de trabalho dos empregados CLT do Brasil? Perfeito. Eu vou até fazer um adendo à sua introdução. Mexe com os empregados, mas também mexe muito com os empregadores, viu, Pedro? A Sim. gente no escritório tem muitos clientes em empresa, né? E eles também estão desesperados, porque obviamente que impacta a vida dos trabalhadores, de alguma forma, mas também vai impactar muito, não só o caixa, mas a logística das atividades empresariais do Brasil, caso alguma das PECs que estão em tramitação sejam aprovadas. Bem, basicamente, o que essa PEC quer alterar é o artigo 7º da Constituição, né? A Constituição prevê, em um dos incisos do seu artigo 7º, uma jornada de trabalho para os trabalhadores, para os empregados, de 44 horas semanais. Então, todos os empregados no Brasil que são registrados pela CLT, é até uma redundância, né, falar em empregados registrados, mas todos eles, para que a audiência entenda, precisam trabalhar no máximo 44 horas semanais e 8 horas diárias. Então, se a gente pensar que a semana tradicional de segunda a sexta são apenas 5 dias, o empregado poderia trabalhar 8 horas de segunda a sexta e sobrariam 4 horas para ele trabalhar no sábado. Então, muitas categorias trabalham de segunda a sexta 8 horas e ainda um residual no sábado às 4 horas. Algumas categorias trabalham 7 horas e 20 minutos de segunda a sábado. E algumas categorias trabalham de segunda a sexta, 9 horas de segunda a quinta e 8 horas às sextas-feiras. Né? Então, a depender da atividade que o empregado exerce, ele vai ter um tipo de jornada, tá? Sendo certo que de segunda a sábado ele tem que trabalhar 44 horas na semana, não podendo extrapolar 8 horas diárias. Poxa, Gabriel, mas você acabou de falar que algumas categorias trabalham de segunda a quinta 9 horas. Sim, porque a mesma Constituição permite que empregado e empregador façam um ajuste nessa jornada para não precisar trabalhar aos sábados. Então, o que a PEC se propõe a fazer é o seguinte: reduzir esse limite. Tem algumas PECs tramitando que propõem de 44 para 40. Então, a gente eliminaria as 4 horas do sábado ou diminuiria as horas semanais para permitir também o trabalho aos sábados, porque uma das PECs que tramita não veda o trabalho aos sábados, mas ela reduz a jornada semanal. E tem as PECs mais radicais, vamos dizer assim, que a PEC mais famosa é a da Erika Hilton, que propõe uma jornada aí que estão chamando na empresa de 4 por 3, né? Que seriam 3 dias de descanso para 4 trabalhados. Então, assim, temos muitas proposituras de lei que estão tramitando sobre esse assunto, mas todas elas caminham para o mesmo escopo: reduzir a jornada semanal de trabalho, seja para 40 horas, seja para 36. E isso tem efeito imediato se for aprovado por uma proposta de emenda constitucional? Vale para todos aqueles que estão contratados ou só para aqueles que vierem a ser contratados? Excelente pergunta. Assim como foi na reforma trabalhista de 2017, do governador do presidente Michel Temer, né? Qualquer alteração trabalhista ela tem efeito imediato. A reforma lá atrás, quem lembra aí de quase 10 anos já da reforma, foi um grande impacto no mundo do direito do trabalho, porque mudaram diversos artigos de lei de uma vez só. E essas mudanças passaram a viger para os contratos que já estavam ativos. Então, qualquer alteração agora na Constituição ou até na CLT que trate da jornada vai valer para os contratos que estão ativos, sim. E as PECs deixam até bem claro que as eventuais reduções de jornada não poderão ser acompanhadas de redução proporcional de salário. Então, para todo mundo que está trabalhando hoje, no regime de 44 horas, por exemplo, se for aprovada uma redução para 40 ou para 36,
esses empregados teriam o seu salário protegido ou garantido. Né? É bom por um lado, mas é ruim para o empregador, obviamente, que vai ter que desembolsar o mesmo valor para menos horas de trabalho. Agora, o senhor falou que isso pode ser negociado, né? Então, não é todo mundo que precisa hoje cumprir essa jornada de 6 por 1. O sindicato dos trabalhadores de uma categoria pode negociar essa jornada com o sindicato patronal? Olha, tirando a politicagem de lado, tirando o ano de eleição que a gente está vivendo agora, Pedro, e pensando tecnicamente, pensando juridicamente, a saída mais correta para resolver essa questão da jornada é o sindicato. Né? A Constituição já permite, a CLT ratifica, e o Supremo recentemente, por meio de uma tese vinculante, né, de um tema que a gente chama de 1046, que é o número do julgamento, estabeleceu uma repercussão geral que os sindicatos podem negociar qualquer direito da categoria, desde que, obviamente, não ofenda os direitos mínimos legais. Então, já existem diversas categorias no Brasil, diversas. Eu, pessoalmente, pelo escritório, atuo no setor da metalurgia, principalmente, e lá a gente tem inúmeros acordos coletivos ou convenções coletivas que vedam a 6 por 1. Né? Então, o sindicato chega na empresa, ou chega no sindicato patronal, e falou: a nossa categoria não quer trabalhar de segunda a sábado. A gente propõe aqui uma escala 12 por 36, a gente propõe aqui uma escala de 5 dias trabalhados por um folgado, ou 5 por 2, 5 dias trabalhados por 2 de folga. Ou, perdão, tem atividades que querem abrir os finais de semana, que preferem a 6 por 1, o comércio, às vezes. Então, às vezes, o vendedor que trabalha em loja de automóveis, que trabalha no shopping, ele vende mais aos sábados e domingos, ele prefere trabalhar nesse dia. Então, ele pode, em contrapartida, buscar um outro dia de folga ou buscar um adicional maior de hora extra. Eu não sei, cada categoria tem a sua especificidade. Né? Então, às vezes, um tipo de jornada pode fazer sentido, por exemplo, para a área médica e não fazer nenhum sentido para o escritório. Por exemplo, na área administrativa, porque muitos escritórios, né, o pessoal que trabalha interno, não faz sentido eu trabalhar 12 por 36 ou trabalhar de segunda a sábado, né? O meu escritório mesmo. A gente não abre aos sábados, e assim como diversos outros escritórios, para nós a jornada mais lógica é a de segunda a sexta. E aí, trabalhando 9 horas de segunda a quinta, ou alguns preferem trabalhar só 8 horas, eu não sei. Vai muito da especificidade de cada carreira, né, de cada profissão. E não me parece que uma canetada do Congresso vá resolver o problema. Seria muito mais lógico que a gente incentivasse os sindicatos para que eles, usando a força da categoria, negociassem individualmente as questões dos seus representados. Essa história, ela está sendo apresentada aqui no Brasil como uma tendência mundial de redução de jornada. Mas é possível comparar a realidade brasileira com a de outros países do ponto de vista do direito do trabalho? Estão seguindo, vários estudos estão saindo agora nas últimas semanas, e eu venho acompanhando vários deles, né? Alguns, obviamente, sobre o viés mais empresarial, outros sobre o viés mais dos empregados, e a gente tem defesa de ambos os lados, tá? A tendência é mundial, isso é fato, né? Diversos países da Europa, aqui na América do Sul, talvez uma exceção seja a Argentina agora, que teve greve geral há pouco tempo aí, que o governo Milei vem dando indo meio que na contramão do mundo em relação a esse aspecto da jornada. Mas o fato é que, com o avanço da tecnologia, me parece que a gente deve avançar também para a discussão da jornada. Eu acho que isso é indiscutível. Todo mundo que está no direito do trabalho concorda que, olha, a tecnologia avançou, tanto na indústria quanto nos escritórios, no comércio. A gente hoje consegue fazer talvez mais atividades com menos tempo, porque a tecnologia veio a favor da população. Se eu falar aqui em aspecto do escritório, aí no jornalismo, o que vocês antes demoravam mais tempo para gravar, para pautar, hoje você faz com o celular, né? Consegue editar na sua mão aqui, então você não demora tanto tempo de edição. A mesma coisa no escritório, antes uma peça demorava muito mais tempo para ser redigida, hoje você tem apoio da tecnologia, da inteligência artificial, de modelo, você pode já facilitar o seu trabalho. E isso acontece em toda a escala global de trabalho. Portanto, discutir a redução de jornada é uma tendência mundial, obviamente. Né? O que preocupa, pelo menos a mim e alguns colegas professores e advogados e juízes, é que essa imposição venha de uma forma
unilateral, imposta à sociedade e com um viés eleitoreiro, ao que nos parece, né? É bem conveniente que no ano de 2026, às vésperas de uma eleição geral, a gente discuta um tema que agrada grande parte da população. Então, essas tiradas populistas, sem uma análise fria da matéria, é o que preocupa. Tá? Então, eu acho que a gente não pode obstar a discussão. A discussão de uma redução de jornada, ela parece razoável, ela vem ao encontro das tendências mundiais, mas isso tem que ser feito com bastante parcimônia. Tá? E eu repito, a nossa Constituição, a nossa CLT, o nosso Supremo Tribunal Federal já resolveram a questão. Basta os sindicatos dos empregados sentarem junto aos empregadores, junto aos sindicatos patronais e, se for uma vontade da sua categoria, resolver a questão da escala 6 por 1, da escala 5 por 2, da escala 12 por 36, a escala que quiser ser implementada naquela categoria. Agora, quando o senhor fala sobre essa possibilidade dessa negociação, isso já aconteceu? Tem sindicato que já conseguiu negociar essa jornada? Nós temos exemplos disso? O senhor falou Olha, também de uma decisão. Desculpa, terminei, Não, pois não. mas... Tem decisão até do Supremo, né? O senhor falou, né? Temos a decisão do Supremo, basicamente, ela chancela, porque ainda havia no Judiciário Trabalhista alguns juízes que anulavam convenções e acordos coletivos que tratavam da jornada. Isso dava muita insegurança, porque a empresa ia, negociava com o sindicato uma jornada diferente, e depois, lá na frente, o Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do trabalho, dava uma canetada, anulava aquele acordo e mandava pagar hora extra, por exemplo. Então, isso trazia muita insegurança. Com o julgamento do Supremo do tema 1046, trouxe segurança jurídica para as empresas. Olha, vocês podem negociar escala de trabalho, jornada de trabalho, desde que, obviamente, respeitados os limites constitucionais. Então, ninguém pode renegociar uma jornada de 60 horas semanais, né? Mas a gente pode negociar a jornada dentro da especificidade de cada categoria. Isso trouxe mais poder para o sindicato. Agora eles têm essa carta na manga para negociar com os seus empregadores. E você me perguntou, isso acontece na prática? Muito. Como eu te falei, eu já participei de duas, recém desse ano, né, de 2026, final de 25, começo de 26, de duas negociações coletivas que aboliram a 6 por 1. Foi no Sindicato dos Metalúrgicos, aqui no interior de São Paulo, e o sindicato sentou à mesa e falou, a gente não aceita mais a 6 por 1. A gente quer 2 dias de folga. E a gente combinou com eles a jornada 6 por 2. Eles trabalham 6, folgam 2, e as folgas vão rodando de semana a semana, o que era algo que a gente entendeu que era ruim, mas eles queriam. Olha, eu prefiro 2 dias de folga, mesmo que os meus 2 dias sejam variáveis, né? Numa semana eu folgo segunda e terça, na outra quarta e quinta, na outra sexta e sábado. Foi o que o sindicato quis. Já estou com uma outra negociação em curso agora em Manaus, em que a empresa queria 12 por 36, mas o sindicato não. Falou, não, a gente não quer 12 por 36, a gente quer a jornada 5 por 2. Estamos em negociação. Os aeroviários, que saiu em toda a mídia semana passada ou retrasada, os aeroviários também conseguiram uma grande negociação no TST e passaram a exigir a jornada 5 por 1. Então, a cada 5 dias de trabalho, 1 de folga. E se não fizesse o acordo? O sindicato ia parar. Assim como nos meus exemplos, o aeroviário falou, então, se não tiver acordo, a gente vai parar a aviação. Véspera de carnaval, aquela confusão. O sindicato tem força para negociar isso. E ele só vai ser instigado a fazê-lo se a categoria assim exigir. Então, olha, os jornalistas querem trabalhar em tal jornada. Batam a porta do seu sindicato, tragam suas reivindicações e vamos negociar. Olha, os professores querem tal jornada, e assim por diante, em todas as categorias, tá? E eu repito, tem jornadas que fazem sentido para uma categoria e podem não fazer sentido para outra. Tá? Então, a 12 por 36, que é muito comum na área da saúde, que médicos, enfermeiros e assim por diante, os envolvidos gostam dessa jornada, os hospitais, talvez para uma outra categoria não caia bem, tá? Então, eu quero deixar clara a mensagem, que se a gente tivesse deixar clara uma mensagem nessa entrevista hoje nós já temos a solução no direito brasileiro. Né? Basta sindicatos de empregados e de empregadores sentarem à mesa e negociarem as suas especificidades. Doutor Gabriel Santoro, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, explicando de forma didática, clara, um assunto que está na ordem do dia, que tem mexido com a nossa audiência, com empregados e empregadores,
que estão aí buscando informação. Aqui o nosso objetivo é apontar caminhos, mostrar o que diz a legislação brasileira e apontar o que pode acontecer com essas mudanças. Tenho certeza que atingimos o objetivo aqui com essa entrevista. Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Pedro. Eu vou fazer um adendo final aí, agradeço a oportunidade novamente, estou sempre à disposição de vocês, né? E é importante a gente ter aqui, aí saindo um pouco já do juridiquês e aí indo para uma área que nem é tão a minha, mas que a gente tem que ter em mente uma coisa. A escala de trabalho, a jornada, ela pode sim ser reduzida, como eu falei para vocês, que é uma tendência mundial, mas ela tem que vir acompanhada de um ganho de produção. Então, é muito interessante que em algumas convenções e acordos coletivos, quando a gente trata da jornada, a contrapartida que a empresa dá para assinar o acordo coletivo, olha, eu aceito reduzir de 44 para 40, mas os empregados vão me entregar a mesma produção do ano passado, por exemplo? Então, tá aí mais uma jogada para o sindicato negociar. Olha, tá bom, então a gente vai negociar de 44 para 40, para 36, mas eu me comprometo com a minha categoria a entregar a mesma produção, ou proporcionalmente algo que se estabeleça razoável, para que a gente possa depois, no ano que vem, renovar essa cláusula. Porque se aquela categoria não se mostrar tão efetiva numa jornada menor, é sinal de que ela não pode trabalhar em 40 horas, ela precisa trabalhar 44. Então, veja, as especificidades de cada categoria serão apreciadas individualmente. Espero ter passado a mensagem aí para vocês e estou sempre à disposição. Muito obrigado, hein? Conversamos aqui com o Gabriel Santoro na Rádio Bandeirantes, entrevista que fica disponível em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.